Próxima questão. Uma partícula com carga elétrica penetra ortogonalmente num campo magnético uniforme com velocidade v, no ponto cujas coordenadas x e y são 0, 0, e sai do campo no ponto 0 e 3r. Durante a permanência no campo magnético, a componente x da velocidade da partícula no instante t é dada pelo quê? Então, o que você vai ter aqui? Repara, essa questão aqui, aliás, vale o comentário, que isso é uma prática cada vez mais recorrente da EFON que eu vim te dizendo. Essa já caiu no IME. Foi há 10 anos atrás, se eu não me engano, na prova objetiva. Então, claro que ele não vai pegar, de repente, questão do ano passado, que também nada impede. Mas, geralmente, para dar uma chavada, eles pegam questões um pouco mais antigas. Nada bizarro de 65, mas pegam questões, assim, que razoavelmente podem ser usadas. Até porque a prova objetiva do IME, nessa época, era muito mais fácil do que hoje. Então, ele só mudou que, se eu não me engano, lá, o que ele falava que era 2R esse ponto. E aqui esse ponto é 0 com 3R. Então, o que acontece? A partícula vem, penetra ortogonalmente aqui nessa região, pelo eixo x, pelo ponto 0, 0. E aí, como ele sai do 0, 0 e vai parar no 0, 3R, isso já indica que ele vai dar a volta e vir parar aqui de novo. Isso só é possível se acontecer o quê? Se ele entrar numa trajetória circular ou pelo menos um pedaço dela. Isso acontece quando você vai ter a força magnética surgindo perpendicularmente à velocidade e aí se inicia um desvio, no caso aqui, da direção da partícula várias e várias vezes a cada instante. Você tem que o desvio é feito e com isso o que vai acontecer? Você vai justamente entrar num círculo. Beleza? Então, se você marcar a força que atua em cima da partícula aqui, ela vai estar perpendicular à velocidade, já atuando o quê? Como uma força centrípeta desse círculozinho que ela vai começar a descrever, dessa circunferência que ela vai começar a seguir como trajetória. E aí, num dado instante, eu tenho que marcar uma posição genérica aqui, lembrando que o vetor velocidade vai estar o tempo todo perpendicular ao raio. E é justamente por isso que é pedido um Vx para a gente, que é a componente horizontal desse cara. Bom, na verdade o V foi dado, teoricamente o Vx seria o quê? V cosseno desse ângulo aqui. Que ele vai fechar um triângulo, onde ele vai ser um cateto adjacente. Agora que tá. Se eu chamar esse ângulo aqui no cantinho de alfa, será que esse aqui vale o que em função dele? 90 menos alfa? Será que ele é o próprio alfa? Será que não tem nada a ver com nada? Como que você vai ver isso? Você pode pegar ali e fazer o seguinte. Você vai ver que se eu traço uma perpendicular a partir daqui e continuo o raio, esse ângulo é correspondente com a de cima. Ele teria que ser alfa também. Mas aí, como aqui é uma perpendicular, o que vai acontecer? Se aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa. Se aqui é 90 menos alfa, lá em cima, para fechar 90, vai ser alfa. Então, tenho que o Vx, ele vai ser igual a V cosseno de alfa, beleza? E aí, o que mais que pode ser feito, galera? Você pode, então, agora, o seu trabalho inteiro é expressar esse alfa com os dados da questão. Bom, o que você vai ter aqui? Existe uma velocidade angular constante, que vem de uma velocidade escalar, que aqui é constante, né? O que muda é a direção e não o módulo do vetor, que é, no caso, dado por W igual a V sobre o raio da trajetória. Na verdade, 3R é o diâmetro da circunferência. Então, o raio ele vai dar 3R sobre 2. Logo, W é 2V sobre 3R. Além disso, você tem também, no caso aqui, que esse W, como é velocidade angular, é a variação do ângulo com o tempo. É aquele alfa
sobre T. E aí, como eu quero tudo em função de T, esse alfa foi eu que inventei, você pode igualar esse W daqui com aquela versão do W lá de cima, igual a isso, que aí, quando você passar o T para o outro lado, o alfa vai dar 2VT sobre 3R, galera. Tá aí. Então, com isso, você vai ter que o Vx vai ser o quê? V cosseno disso daqui. Só que nas opções ele não põe 2 e 3, ele põe 1,5, né? É porque você escrever isso é a mesma coisa que botar que isso vai dar VT dividido por 3 meios de R. Ou seja, VT dividido por 1,5 do R. Aí, beleza. Você vai ter com isso que o Vx ele vai ser V cosseno de VT sobre 1,5R. Tá legal? Tá aí o que ele queria. Então toma cuidado com essa questão, que essa questão assim, no início o enunciado ele não está tão claro do que está acontecendo. Se você voltar a reparar bem, tem algumas coisas ali que não estão muito claras, mas como essa questão foi copiada também de uma questão antiga, muitas das vezes você vai ter esse problema em prova militar, não tem jeito. Tem texto que se você for ler ao pé da letra e pensar em todos os detalhes envolvidos, amigo, você vai acabar não fazendo a questão, que às vezes nem ele pensou no detalhe que você pensou, tá bom? Então vê se tá tudo bem aqui, tranquilidade, vamos seguir então. Valeu, galera!